Gripes, resfriados, nariz escorrendo, tudo isso eu tenho certeza de que você já passou com o seu bebê. Eu sei que pode ser difícil tolerar esse tipo de coisa, especialmente porque vai interferir no sono do seu bebê. Mas calma, no vídeo de hoje eu quero te falar sobre como você pode lidar com os períodos de doença do seu bebê, se você deve ou não deixá-lo dormir mais e como agir diante dos períodos de doença. Meu nome é Aline Galhardo, eu sou consultora de sono e amamentação e há 3 anos, através da Soninho no Ninho, tive a oportunidade de ajudar centenas de famílias através das minhas consultorias e milhares de outras famílias através dos meus cursos de sono infantil. Com os meus cursos, materiais, e-books, todas as famílias que tiveram acesso às principais informações sobre sono infantil puderam de maneira segura conduzir o sono dos seus filhos. Eu sei que pode ser difícil lidar com o sono do bebê em períodos em que ele se encontra doente. O nariz escorrendo, por exemplo, ou até mesmo uma congestão nasal podem influenciar o número de despertares do seu bebê. No entanto, mesmo que o seu bebê esteja doente, neste vídeo eu quero te falar sobre tudo o que você pode fazer para lidar com esse processo de adoecimento, mas também de recuperação. Afinal de contas, o sono do seu bebê desempenhará um papel fundamental na sua recuperação. É importante que ele continue dormindo conforme a sua necessidade, a fim de acelerar o processo de cura. Eu posso dizer com propriedade que o sono de boa qualidade contribui e muito para a recuperação do bebê e, por que não, na descoberta antecipada de sintomas mais agravados de uma mesma doença. Digo, por exemplo, o caso do meu próprio filho, Juan, que algumas noites começou a despertar de maneira inesperada e sempre com um período muito curto, de hora em hora ou até mesmo a cada 2 horas. Todas as vezes em que eu ia atendê-lo, porque de fato eu sempre instruo as minhas clientes e alunas a atenderem os seus bebês, eu notava que havia alguma coisa de errado. Ora, ele não tinha febre, ele não apresentava nenhum outro desconforto, porém esses despertares estavam me intrigando porque todo o colchão dele se encontrava como se estivesse molhado. E eu havia percebido que não era nada de, não era micção, não era uma fralda que havia vazado, era simplesmente excesso de saliva que havia escapado no colchão. De fato, após notar essa mudança no padrão de sono dele, bem como observar o colchão onde ele estava deitado, eu percebi que havia alguma coisa no interior da sua boca que o estava atrapalhando. Bingo! Havia 2 dentes nascendo, os molares, e também ele estava sofrendo de estomatite, que são pequenas feridas que incomodam muito, que ficam no interior da boca e impedem a criança de comer direito, de dormir direito, fora a dor significativa que essa criança deveria estar sentindo. Antes de dar continuidade, no entanto, eu gostaria de alertá-la para o seguinte: esse vídeo não se propõe a orientá-la com relação a algum tratamento sobre as doenças do seu bebê. Se o seu bebê apresenta quaisquer sinais que mereçam atenção, como ficar prostrado, não se alimentar direito, episódios repetitivos de vômito ou diarreia, ele precisa ser avaliado por um médico. Caso o seu bebê esteja, apesar dos sintomas de incômodo, apresentando um comportamento normal, ainda interage, consegue consumir algum alimento, se ele estiver em aleitamento materno exclusivo ou até mesmo tiver até 1 ano de idade e continua mamando, bem, consulte o seu pediatra para saber se você precisa de um atendimento imediato. Caso não haja nenhum risco associado a esse período de doença do seu bebê, eu posso te dizer que você observará, em caso de febre, que o seu bebê vai ficar um pouquinho mais sonolento, pedirá muito provavelmente para fazer a soneca um pouco mais cedo que o normal. Se ele faz uma soneca, pode ser que venha solicitar 2. Se ele faz apenas uma soneca, pode ser que ele venha solicitar aquela soneca um pouco mais cedo. E eu gostaria de dizer que você deve seguir essa necessidade do seu bebê. Pode ser que o seu bebê, devido ao estado de febre, precise de mais sonecas do que o habitual ou até mesmo uma soneca mais cedo do que o habitual. Ora, se o seu filho está solicitando, se o seu filho está com essa necessidade de sono, opte por oferecer a soneca sob demanda. Se, no entanto, essas sonecas que estão acontecendo de forma antecipada ou até mesmo em maior número têm significado sonecas mais curtas, despertares mais frequentes à noite, eu sugiro que você mantenha a janela de sono habitual do seu bebê para que ele faça a soneca nos horários apropriados para a sua própria idade. Lembre-se, nesse período de doença, o seu bebê também precisa dormir e não significa que, por estar doente, ele necessariamente precisará mudar a forma como adormece. É claro que, a depender da situação, se ele estiver com febre, se ele estiver
um tanto ou quanto prostrado, talvez seja necessário retroceder em alguns hábitos. Talvez seja necessário dar mais colo do que o habitual, talvez seja necessário permanecer do lado do seu bebê, ou até mesmo ninando o seu bebê, a depender da sua idade. Mas, se esse bebê tem condições gerais de saúde boas, não há motivo para mudar a forma como o seu bebê adormece todos os dias. Mas, Aline, por que eu deveria então seguir uma rotina se quando meu bebê está doente eu devo deixá-lo dormir conforme a sua própria demanda? Veja, seguir uma rotina vai justamente te alertar quando algo de diferente acontece. Como eu bem expliquei ali atrás, quando eu percebi esses despertares frequentes, incomuns e até mesmo cercados de alguns sintomas físicos do Juan, eu pude perceber prontamente que algo de errado havia acontecido. Até eu descobrir o que estava acontecendo, foram várias investigações. Otite, dor de garganta, qualquer coisa que pudesse estar atrapalhando o sono dele. O que mais me chamava a atenção, no entanto, era justamente os sintomas orais que ele tinha. Então, levar a mão à boca, deixar o colchão cheio de saliva, porque ele aparentemente não conseguia dormir com a boca fechada. Então, todos esses sintomas só foram possíveis de serem percebidos porque eu, com uma observação atenta, mantive uma rotina minimamente razoável, respeitando a janela de sono do Juan, respeitando as suas necessidades de sono, para perceber que havia algo a mais que o estava incomodando. Nós precisamos nos lembrar, o bom sono é construído por 3 pilares: ambiente, hábitos e rotina. Ora, se todos esses 3 pilares estavam bem estabelecidos para o Juan, por que ele deveria estar acordando na madrugada frequentemente, se já não havia necessidade de mamar na madrugada? Como eu bem disse, foi a observação atenta da rotina do meu próprio filho, adequada à idade dele e à dinâmica da nossa família, que me fez perceber justamente que ele estava sofrendo por alguma condição que era chamado de estomatite, que eram as feridas na boca. Isso, inclusive, me permitiu começar um tratamento antecipado, de modo que as feridas, em pouco mais de 2 dias, já estavam completamente curadas. Em nenhum momento, por exemplo, ele deixou de comer, porque essas feridas foram descobertas tão cedo que nós podemos entrar com o tratamento adequado para que ele se recuperasse o mais rápido possível. Então, seguir uma rotina não significa, em absoluto, forçar o bebê a entrar numa tabela, mas sim observar as suas necessidades, e uma observação atenta é que vai definir se todos esses pilares estão bem estabelecidos e, caso estejam bem estabelecidos, por que o sono dessa criança ainda não vai bem. Como eu disse, se você julgar que o seu filho se encontra prostrado, com febre muito alta, persistente, episódios de vômito e diarreia, ele precisa ser avaliado prontamente. Caso ele esteja bem, com o seu estado geral de saúde bom, talvez uma observação atenta para prevenir a piora dos sintomas, e isso inclui a boa qualidade de sono, já vai fazer com que o seu filho volte a dormir melhor o mais rápido possível. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que ele tenha te ajudado de maneira efetiva, e se você gostou do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para novas notificações de quando novos vídeos vierem ao ar. Até lá!